Vamos falar então agora sobre a Odisseia, tá? E eu queria introduzir aqui, claro, colocar a nossa querida Deb para fazer o primeiro comentário, mas antes eu queria falar para vocês sobre essa tradução da Ilíada, que é sensacional, tá? Eu vou colocar o link para vocês comprarem. O tradutor é o Carlos Alberto Nunes, é um cara extremamente conhecedor da língua grega. E o epíteto que ele usa para Helena, nesta tradução, é braços belos, braços bonitos. Mas, presta atenção, por que um conhecedor do grego como ele era, a palavra grega é alvo, branco, braços brancos. Por que ele na tradução colocou braços bonitos? Porque a beleza feminina grega era branca. Essa é a ideia da beleza grega da época. Não tem nada a ver com racismo, porque a beleza masculina dos guerreiros era mais moreno, era mais, tinha uma intenção a ver com os guerreiros no sol, com os guerreiros lutando de peito cabeludo. É legal que ele tá se empolgando conforme ele tá descrevendo, né? Ele tá... no Harry Cavill no Ele tá quase tirando a camiseta ali. Não, É o tá, Henry tá. Cavill, exatamente. Então, existe essa coisa. Então, o Carlos fez essa tradução pensando em trazer a ideia do epíteto, né? A ideia dos braços bonitos. E aí, mas a palavra tem a ver com brancura, com lá eles chamam no inglês de fair, né? Essa coisa do fair, que tem a ver também com a nobreza, né? O fair é uma palavra que tem também um tripé aí de nobreza, de beleza, de honra. Quando você chama uma pessoa de fair, ela também é justa, né? Então é uma palavra que tem muitos significados. Então assim, meus queridos, existe aí uma mudança de etnia na personagem Helena de Troia, que geral já está conversando sobre isso. Não sei se a Deb já fez vídeo sobre isso. Fez, Deb? Ainda não, porque tá confirmado que é Helena mesmo? Não está confirmado. Eu tô Tá só esperando. no IMDB, né? Tá no IMDB, já tá Eu lá, tô mas... esperando. Tanto ela Já quanto tá lá no a IMDb? Zendaya, Deixa eu né? colocar. Nossa, a Não, zendaiada a do Zendaya filme. tá confirmada. A Zendaya É a né? Atena. A Zendaya claro que é. Ela é a armação da Atena. Sabe qual é o epíteto da Atena que o Homero dá? De olhos glaucos, que significa azul. E a Zendaya tem olhos azuis, né? Claro, No bem, Duna bem ela azul, tem. bem azul. No Duna ela Também tem olho tem, azul. conhece filtro de Instagram? É rapidinho. É. No filme Duna ela tá de olho azul, Elvis. Ó, no MDB tiraram, tá? Ah, tiraram? Tiraram, não tem mais. Ela No tá mínimo sem tomaram um nome. apertão. No mínimo tomaram Eles um não apertão. assumem, cara. né? Eles não assumem. Eu me Não. lembro no live action lá de Como Treinar o Seu Dragão, eles mudaram a etnia da Da menina, né? Aham. E aí, quando eu vi o trailer, eu falei, mano, vocês estão sacanagem. O live action pode ter sido legal, ok, sabe? Eu gosto muito da animação, então, assim, o live action nunca me empolgou, porque pelo que eu vi ali no trailer e tal, foi, assim, muito uma bela cópia da animação, Foi entendeu? Então, exatamente o mesmo. com animação. Isso é uma opinião muito pessoal. Não, live action pra mim não faz nem cheiro. Quem gostou, legal, show. Pelo menos ele foi fiel à animação, entendeu? Então não é tão discrepante. Mas a menina, eu não sei se vocês perceberam, mas eles colocaram ali uma iluminação, uns filtrozinhos, para poder dar uma disfarçada na etnia dela, sim. E muita gente não se tocou do que estavam fazendo, entendeu? E simplesmente estavam. Eles querem fazer a cota, né, a pauta, etc. Mas eles já estão começando a perceber que o público, sabe? Então eles não assumem. Então essa parada aí de tirarem já o nome da Zendaya com Atena do IMDB, foi isso que aconteceu? Foi. Não me surpreende Lupita. nem um pouco. Eles querem- A Lupita Atena como não, Helena. da Perdão, Helena de Zendaya Troia. como Atena. Mas já tiraram Zendaya como Atena? Já. Não. Ainda tá lá. Não, Lá, Zendaya na tá como tela aí, ó. Atena. Ainda Ela tá como tá. Atena. Ah, tá. Não, a questão é que, mesmo que Lupita não fosse Helena, fosse qualquer personagem dentro da Odisseia, seria difícil encaixá-la por causa da mitologia que vem de uma cultura que não é africana, entendeu? Sim.
Mas a pergunta que eu quero fazer, por que botaram o Kratos ali? Ele vai limar alguém, ele vai atrás de Zeus, olha ali o elenco. Eu não entendi, o Kratos tá ali... Quem? O Kratos ali embaixo, ó. Ryan Reynolds. Ah, meu Deus! É verdade. Mas vai ter um easter egg do Kratos matando a Atena, velho. Eu tô achando que o Nolan assistiu o meu vídeo, velho, porque eu falei pra ele assim, dá tempo ainda, apaga no IMDb. Eu falei no meu vídeo, anteontem, eu falei, apaga no IMDb, depois eles não devagarzinho. Assumem, cara, eles não assumem. Não, tem que ser devagar. Mas aqui vamos ser sinceros, né? A motivação aqui, vamos ser sinceros. É obviamente que o Nolan, ele sabe que o grande filme do ano é dele, né? Ele vai concorrer ali com Duna. E o Duna também tem um potencial, como a gente gravamos um vídeo essa semana, eu, Elvis e quem foi? Não lembro quem mais, foi só eu e você que gravou aquele que a gente fala do Duna, eu não lembro. E a gente tá falando justamente que ele tem um potencial gigantesco para ser zendaiado também no final do ano, então ele sabe que ele tá sozinho nesse ano, e ele é o único épico, né, realmente o épico para ser entregue esse ano é o Odisseia. E para participar do Oscar, infelizmente o Nolan, ele sabe que ele precisa do Oscar, ele precisa colocar diversidade. Isso aqui é apenas cumprindo o que o Oscar pede para ter um filme para ser cadastrado para concorrer ao Oscar. Infelizmente é um jeito ou de seja, se vender. Jogando o jogo, né? Ele tinha que ter cagado pro Oscar. O edital de concurso público, entendeu? Exatamente, ele tá cumprindo o que ele precisa para ganhar os pontos ali, né? Que no edital tem exatamente isso, né? Eu, Marton, acho que se ele fizesse um filme épico, mas sem cumprir as agendinhas, fizesse filme épico, não obrigaria a academia a ter que aceitar? Não, de jeito nenhum. Ele viraria um pária na academia. Nada. Exatamente. Forma alguma. Ele viraria um pária. Eu tenho uma fonte, que eu não posso dizer o nome, mas é uma fonte da área de cinema, e ela me falou que, segundo rumores, vários figurões do Oscar abraço para Boscovski aí, né? Falaram para ele que o que aconteceu em Oppenheimer não tem personagem diverso. Mas não tinha ainda, né? Ainda não estava valendo o negócio. Exato. Então eles disseram, é o último filme. Sim. Tomou uma bronca, né? Tomou uma bronca. Menino, não faz mais isso. Depois dessa, você vai ser banido. Pois é. Entendeu? Tanto é que a Paramount, vocês perceberam que a Paramount não tem filme indicado? Não tem filme, porque ela não aceitou essa reivindicação. A Paramount está indo, via de regra, na contramão dessa coisa toda, né? Exatamente. Imagina, é um risco, por isso né? o medo. Imagina a reunião, como vocês ousam fazer um filme bom sem diversidade? Não, e a pergunta que fica, o que é diversidade? Porque eu aposto com vocês, se você for pegar o Oppenheimer, como o Elvis falou, ou os filmes da Paramount, às vezes eles têm mais diversidade de fato na produção, nos contra-regras, nos câmeras, do que... É ou não é? É porque essa diversidade de Oscar, né? Você já sabe o que é, né? Tudo que a gente já sabe, ela é uma diversidade estética. Eles mudam anti-Trump. A fonte. Sim, tá entendendo? Eles escrevem a mesma coisa, só muda a fonte. De propaganda. Então, assim, é muito sem alma, é muito desalmado nesse sentido. É muito sem alma. A arte vai ficando cada vez mais em segundo, terceiro, quarto, enésimo plano. Para poder dar lugar à diversidade, representatividade, inclusão, etc, etc e tal. É terrível quando a galera começa a colocar... como é que eu vou explicar isso? Valor moral. O brochinho da ICE. Valor moral, sabe? Em cima de coisas que deveriam ser mais objetivas. Você tá entendendo? Sim. Bom ou mal em cima de algo que deveria ser de qualidade ou de não qualidade. Você tá entendendo? A discussão aqui é essa, de categorias, entendeu? A partir do momento que você começa a fazer juízo de valor moral em cima de técnica, acabou. Você vai colocar, você vai sobrepor tudo o que é o cinema, que é a técnica, que é a arte, que deveria estar fora disso, muito embora, eu faço aqui um parêntese também. O cinema, a arte pode e deve, sabe? Pode no sentido de que pode, tudo pode, né? Mas também deve, quando consegue passar, sim, a sua mensagem, sua temática. Ninguém aqui tá reclamando disso, não, cara. Por exemplo, eu adorei o filme Pecadores. Eu acho que ele tá hypado pra caceta. Tá, né? Ganhando pouco mais do que deveria. Mais prêmio do que Senhor dos Anéis, tá ligado? Ok, mas eu adorei o filme.
Ele é um Também filme gostei. woke, entre aspas, nesse sentido, da origem da palavra woke, onde o racismo era institucionalizado nos Estados Unidos. Ele conta um pouco de história, fala sobre imigração, fala sobre escravidão, fala sobre os efeitos, a música. Pô, cara, sensacional! É um filme de pauta, ok? Mas um filme bom, onde você tem ali a técnica priorizada e a pauta colocada em segundo plano. Agora, a premiação vai colocar o filme como se ele fosse meramente um filme de pauta que vai ganhar de maneira automática por causa dessa coisa do valor moral que eu estou falando aqui. Mas quem assistiu o filme sabe que ali estava muito bem a paixão do Ryan Coogler como diretor e todo mundo envolvido. Um músico que está concorrendo aí a melhor trilha sonora, mais branco do que eu. Entendeu? Então, ali, por exemplo, ali é um exemplo de diversidade. Foi uma coisa muito orgânica. Chamaram o melhor músico possível, que inclusive está em A Odisseia, que inclusive fez Oppenheimer, e ele tem várias trilhas sonoras top. Entendeu? Para mim, ele é o próximo Hans Zimmer. Eu acho ele muito bom, o Luigi Coração. Então, enfim, falei demais, mas resumindo a ideia, é isso. Esse é o problema. Juízo de valor em cima de coisas que não deveriam ter juízo de valor em cima. Então, eu acho, Deb, eu acho o seguinte, sabe? Que enquanto, ao mesmo tempo que você começa a pautar que temas devem ser, vamos colocar assim, falados, discutidos e colocados a goela abaixo nos filmes, você, por outro lado, você coloca assim uma tarja. Esses temas aqui não podem ser falados. Por quê? Automaticamente, se você for falar de tal tema, você só vai escalar pessoas daquela etnia. Então, um exemplo que eu falo muito, imaginem só no dia de hoje, nesse tempo hoje de Free Palestine, como seria então você colocar hoje a lista de Schindler? Cara, o nego ia estar xingando o Schindler, pô. Nossa! O nego ia estar falando assim, pô, esse camarada, não. Rapaz, do jeito que a coisa tá, entendeu? O Schindler ia ser visto hoje como... Infelizmente. Pô, ia comemorar exatamente. Ia ser mimo, pô. Não é, entendeu? Não é tão exagerada a sua colocação. Não é mesmo. Hoje em dia. Não é mesmo. E era uma crítica, né? Só falando, era uma crítica que se tinha a Hollywood, de sempre repetir algumas pautas também nos Oscar bait, que era o Holocausto, um filme de escravidão. Holocausto, um filme de escravidão. Um filme de guerra. Filme de guerra. Isso, era um revezamento. Agora não, agora é só realmente filmes que trazem algum tipo de pauta progressista importante para eles. Só é. E outra coisa que vale dizer, desculpa a interrupção aí, é o Woman's Não, fica à vontade. Eu tô me sentindo oprimido aqui. Vim aqui para oprimir vocês, né? Que coisa. Não só questão de pauta. Eu acho que o gênero, o Oscar é muito mente fechada com gênero. É sempre os mesmos chato, filmes. Né? É sempre os dramas ou os musicais. Por isso o Senhor dos Anéis foi maravilhoso, porque a fantasia já estava desprezada pelo Oscar há muito tempo. Eles não levam a sério a fantasia. E até hoje não leva a sério. Depois de Senhor dos Anéis, o que ganhou? Duna 1 ganhou algumas coisas. Duna 2 foi desprezado. Gente, Duna 2... Oscar, né? Você tirar o Denis Villeneuve para colocar o diretor de Milha Pé, já me dá coceira. Não é? Não tem comparação. Então, assim, voltando para essa polêmica sobre a Helena de Troia, eu vi várias pessoas com aquele mesmo argumento tolo de que é uma fantasia. Mas a Helena de Troia nasceu de um ovo. Eu até falei, a gente até falou no vídeo, pô, mas o ovo era branco, pô. Não, cara. A galera abusa também, cara. Eu vou assim, pô, mas o povo foi chocado na Grécia, né? Exato. O pato, o Zeus se tornou um pato branco, ele não se tornou um cisne preto, caramba. E nasceu a Helena de Troia, cara. Deixa eu me tirar da tela para não ter problema aqui. Imagina Zeus olhando... O açaí tá comendo. Cara, imagina Zeus olhando... Sai da tela, Deb, senão você tá ferrada também. Imagina Zeus olhando pra Helena de Troia, cara. Ele chega assim pra olhar... Não, peraí. Olha só, pra mim o lance é o seguinte, poderia ser até pior, poderiam ter colocado até uma trans que seria Helena de Troia, aí pronto. Exato. Então, assim,
Eu vou sair, tchau. Vou embora. O que que tá acontecendo? As pessoas... muito trabalho de configurar esse microfone. As pessoas estão deixando o debate sabe, que não é isso que a gente está falando, sabe? Porque quando a gente tá falando sobre fantasia, a gente entende que é tudo um mito, ok? Que faz parte do imaginário de uma história que tem mais de 3.000 anos, uma coisa assim, né? Bem mais antigo do que Cristo, né? Acho que 1.000 anos antes. A gente sabe tudo ali, os deuses são super poderosos, o Zeus é uma criatura imortal, matou o próprio pai, prendeu o próprio pai, os irmãos, os tios e tudo mais, mas ele é representado como um homem grego, porque existe toda uma questão imagética do povo grego sobre aquele deus. Da mesma forma que a gente tem os mitos africanos, indianos, onde os deuses representam a imagem do povo que pensa naqueles deuses. Tem uma história fantástica do mito indiano que eu li, já tem muito tempo que eu li, que é o mito do Mahabharata. Você tem o Krishna, você tem o Arjuna, você tem o Bhima, você tem vários personagens ali que são lindíssimos, homens maravilhosos, mas que representam a estética, o fenótipo daquele povo. Então, se eu vou fazer uma adaptação do Mahabharata, é um crime, eu acredito, com o povo indiano. Se eu pego e coloco o Arjuna, que é um dos príncipes, dos reis lá, se eu boto um loiro caucasiano americano. Sabe? Pra que isso? Sabe? Porque quando eu tô... o que eles querem fazer? Eles querem contar uma história. Então, quando eu tô fazendo um cast, eu tô escalando um elenco, aquele elenco, a função da escalação é para contar a história. Então, se eu pego uma personagem literalmente grega, de braços brancos, e coloco uma pessoa negra, independente se ela é bonita ou não, ainda bem que ela é bonita, eu não tô querendo contar a história grega. Sim. E aí vai ficar genérico. E Nolan não deveria ser genérico. Esse é o meu ponto. Nolan não deveria ser genérico. Eu não deveria estar discutindo casting. Eu não deveria estar discutindo o que a Deb falou muito bem. Moralizar uma questão objetiva. É a mesma coisa. Eu tenho 1,77 de altura. Eu sempre fui fã de basquete. Mas, meu amigo, eu entendo que a minha altura é impossível para eu ser um jogador de basquete profissional. Vai conseguir agarrar no joelho dos caras correndo, mais ou menos. Ai, Elvis, mas você tem o Isaiah Thomas, você tem fulano, que eram jogadores de basquete. É a exceção da exceção da exceção da exceção. E esses armadores pequenos, de menos de 1,80 m, têm uma vida muito curta. Então, você tem mais de 3 metros e pouco o tamanho da cesta pro chão, você tem que ser alto, cara. Isso é uma... Não é... Sabe, isso aqui eu não tô moralizando. Isso aqui é um aspecto, ou Scott Pippen, a galera tá falando também, que era mais baixinho. Ou o Stephen Curry, que é um jogador... Que quando você olha baixinho lá, é quase 1,90, né? Ele tem 1,90. Então. Ele tem parece exatamente baixo 1,90. porque ele tá no meio dos titãs lá, né? Dos 2,10, 2,5, 2,15. Então, gente, é o que a Deb falou. A gente tá falando de uma questão que ela tem a ver com a realidade. Pois Esse é o ponto, cara. Ô Elvis, e tem uma coisa também que é intrínseca a isso, que você falou, a gente nunca deveria estar discutindo casting num filme do Nolan. O Nolan, ele era talvez a última corda que a gente tinha segurando aí, de boas histórias bem contadas que passariam a mensagem além daquela mensagem política. Porque as mensagens políticas de Hollywood, elas sempre existiram. Em Hollywood, nos quadrinhos, em X-Men, elas sempre existiram. Mas como eles eram bem escritos, era automático. Quando você assistia Django Livre, do Tarantino, você não ia assistir um filme que ia te contar e te ensinar sobre escravidão, cara. Ele era uma paródia da escravidão, inclusive em alguns momentos, alguns exageros cômicos que tem ali. Satirizava. Isso, o que não permite, por exemplo, hoje você ter aquele personagem do Samuel L. Jackson hoje. Não pode. Exato, nossa, é verdade. Agora me veja.
Você não pode ter... Apesar de que, olha só, apesar Ele não de que tem conta uma história? muito negro aí que adora uma escravidão. Então, Vou falar a verdade pra pois vocês. Eu tem muito negro aí que queria adora. escravizar todas as Adora, não. polacas Eu do tô mundo. falando, mas eu tô falando, olha só, não, mas eu tô falando no sentido de que tem muita gente hoje que adora ser escravizado pela própria ideologia. Entendeu? Sim, Ele não, fala cara. que o problema, Você tá o certo. problema é o cara branco, o problema é o É. cara branco, mas ele não vê Apaga a que militância dentro daquele pra outro movimento cara que ele branco. faz. Exatamente, exatamente. Mas é porque ele pertence ao movimento XYZ lá do a quintal mesma da Tia coisa- Chiquinha. é a Mas quem é analogia- dono do quintal da Tia Chiquinha é um cara branco. O cara, ele bate palma pra fulano, que às vezes é o frontline ali daquele partido XYZ, Exato. entendeu? Só que quem manda o dinheiro, quem é o grandaitan que manda o dinheiro, que manda na parada toda, é um cara branco. Sim. Entendeu? Então, Não quando tem um filme, esse não tem um filho... exemplo, Não, mas existe aí- um exemplo de um filme que eles forçaram uma pauta ideológica de cor, alguma coisa, e isso serviu para dar uma lição. Isso aí é uma estratégia fracassada. Não existe Sim, um filme mas que olha te só, ensinou. Mas olha só, você falou muito bem do Django Livre, tá? O personagem do Samuel L. Jackson é justamente essa galera negra Sim, que é escravizada por essas bagaças aí, cara. sim. Entendeu? Tem uma E cena- baba tem ovo. uma- Ó, Baba ovo do você viu? outro branco, né? Que não aquele Você que viu? selecionou. Exatamente. Isso que você tá é por aí. falando, isso que você tá falando, isso que você tá falando é sensacional, porque tem uma cena do Django Livre que quando o Django chega Filme de incrível, cavalo, né? né? Tá pensando E nisso aí. esse negro de cavalo, você quer um cavalo também? Não, não quero cavalo, eu não quero é que ele tenha um cavalo. Exatamente. Mas é Essa o cena incrível, pensamento, cara. mas é o pensamento da galera canhoteira. É esse aí exatamente. mesmo. Entendeu? Esse é o pensamento dos caras. Não é que ele queira que você. Ele não quer alcançar o mesmo patamar, a mesma liberdade que você tem. Não, ele quer tirar a sua. É. Ô, Esse que agora é eu vou o dizer lance da uma coisa. galera, pô. Isso.